No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais mudanças que aconteceram recentemente, como isso impactou o seu plano, que eu sei, mas o foco desse vídeo, na verdade, é que apresentar soluções para vocês contornarem essas mudanças, ou seja, dar dicas, como preparar melhor o seu perfil para que você, enfim, não desista do teu sonho Canadá. Então não sai daí! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a emigrar para o Canadá. Aproveitando então, eu já vou pedir para vocês assinarem o canal, curtir esse vídeo e compartilhar essa informação com quem precisa. E olha que tem muita gente precisando, hein, gente? Segunda-feira da semana passada foi uma turbulência porque o ministro Mac Miller, ministro de imigração, fez um pronunciamento no qual anunciou medidas que mudam completamente a regra do jogo. Então é importante entender essas mudanças, como isso vai impactar no seu planejamento daqui para frente e buscar soluções para que você possa ter ainda o seu plano de sucesso no Canadá. O que eu vou dizer para você é, o sonho não acabou, gente. Esse tipo de mudanças, elas acontecem de tempos em tempos. Em 2014 tivemos uma mudança bem parecida com isso, aí o sistema se adapta. O que aconteceu lá atrás é que antes as pessoas podiam fazer curso de inglês e trabalhar, aí o governo cortou isso, falando, não, só pode ser agora cursos de post-secondary education, ou seja, cursos de nível superior, vamos dizer assim, né, e aí causou um pânico lá atrás. As escolas de inglês privadas criaram cursos ali que pudessem atender aos critérios de ter, né, elegibilidade, enfim, o sistema foi se moldando e eu acredito que agora vai acontecer isso também. Óbvio que as coisas ainda vão levar um pouquinho de tempo para se assentarem, para a gente assimilar tudo também, mas o fato é que as mudanças aconteceram bem rápidas, né? Então tem coisas aí que já estão em vigor a partir de agora. Então a gente tem que estar agora, né? Vocês, vamos dizer assim, tem que estar um pouquinho mais ciente dessas mudanças, de como isso vai afetar o planejamento de vocês, especialmente para quem já estava com a sua carta de aceitação ali dos colleges na mão para poder já aplicar para os seus vistos de estudos, tá bom? Vou comentar um pouquinho das mudanças. Como isso foi um assunto totalmente comentado, possivelmente vocês já sabem ali, todas as mídias comentaram isso, mas é importante eu falar se a gente vai trabalhar com estratégias, então é importante que vocês saibam. Então vamos lá, vou colar aqui porque eu quero falar a informação certinha. A primeira delas é a questão do CAP. Em 2023, o Canadá recebeu 900 mil estudantes internacionais. Isso é muita gente. Há toda uma comoção pública dos canadenses aqui com relação aos custos, né? Então a gente sabe que sempre que tem uma crise vai sobrar para alguém. Embora o governo, o ministro, ele não culpa os estudantes, porque ele entende a importância, ele sabe que os estudantes vêm para cá, vão movimentar a economia, enfim, né? É um mercado super lucrativo para o Canadá. Eles têm que ver que é um volume realmente muito grande. Então, esse acerto agora no sistema é para poder acomodar melhor os estudantes que vão chegar e também ali atender a pressão popular. A gente tem que entender que nós estamos perto de eleição. 2025 ali vai acontecer a eleição, então todas essas medidas, elas são medidas que vão agradar a população que vota, e isso pode fazer com que o governo se torne um pouco mais popular, porque a popularidade já estava caindo. Então, fazendo essas medidas ali para tapar buraco rápido, né, que, enfim, foi uma coisa bem rápida que aconteceu, é para que atenda a opinião pública e que essas pessoas fiquem satisfeitas, tá, gente? Essas medidas, elas vão ter ali 2 anos, né, então a gente não sabe como que vai ser depois disso, não sabemos qual governo vai vir depois, então vamos lá, vamos trabalhar com o cenário atual. Mudou, então vamos ter nós que nos adaptar a essas mudanças. Então, esse CAP de 360 mil estudantes que vão ser aceitos agora em 2024, é um número até considerável. Se a gente olhar o passado ou outros anos, foi sempre nessa faixa. Acho que 2022 e 2023 que foram pontos fora da curva, tá bom? Para quem for vir estudar em college, programa de certificado, diploma, enfim, né, vai estar dentro desse CAP. Então, esse ano o governo não vai emitir mais do que 360 mil vistos, né, ou permissão de estudos para estudantes virem para o Canadá. Vinda do CAP, como que eles vão administrar isso? Então, tem as attestation letters. Cada província do Canadá vai ter um número, um percentual ali desse CAP, que vai ser de acordo com a população. Ainda não foram divulgados mais ou menos como que vai ser para a população. As províncias também estão se adaptando, porque elas vão ter que implantar ali até março desse ano, até 31 de março, um sistema para emissão, né, e controle, vamos dizer assim, de população, né, de estudantes nas províncias. Então, toda a aplicação de visto de estudos agora vai ter que ter essa attestation letter, attestation form, que vai ser emitido pelas províncias. O ponto
pior aqui nessa questão as províncias vão ter até 31 de março para se adaptarem. Então isso quer dizer que elas podem usar até o último dia, 31 de março está aqui meu sistema. Só que o governo já está exigindo essas cartas nas aplicações a partir de 22 de janeiro, que foi, né, semana passada. Começou a exigir. Então as aplicações que chegarem hoje de visto de estudos que não estiverem acompanhadas da attestation letter vão ser devolvidas. Então a gente tem um problema aí. Por quê? A gente sabe que né, quando a gente envolve instância de governo, essas coisas, as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Então a gente sabe que essas cartas elas vão demorar um pouquinho para sair. Não sei se eles vão ter um sistema provisório, como que vai ser isso, mas enfim. Até 31 de março, se não houver essas cartas, a gente não consegue mandar a aplicação de visto de estudos. E aí, quem estava já para aplicar para o intake de maio está comprometido. Por quê? Enfim, só se a província agir muito rápido aí para conseguir emitir essas cartas. Então, muito provavelmente, esses estudantes, se continuarem com o plano de vir para college precisando dessa carta, vai ter que postergar o intake para setembro, enfim, vai ter que conversar com o college para saber como que isso vai ficar. Então, esse é o maior impacto que eu vejo na questão do cap. Porque, assim, diminuiu o cap, ok, a gente vai ter que se adaptar, infelizmente é isso, mas a obrigatoriedade de attestation letter junto com a aplicação é o problema, porque as províncias não estavam preparadas para isso também. Então, tudo que envolve, como eu falei, envolve governo, tudo demora, tudo é mais moroso, e aí a gente não sabe quando que essas letters vão começar a ser emitidas. Vou falar agora da segunda mudança, que é a questão de PGWP. Quem vai vir estudar em college público vai ter direito a PGWP, ok. O problema é para quem está fazendo college ou quem ia fazer colleges, que é aqueles acordos de iniciativa de college privado com colleges públicos. Então, existem programas aqui, por exemplo, que são oferecidos nessa parceria. É um convênio onde o college privado ou a escola privada, ela tem uma licença, um licenciamento ali para poder fazer os programas em conjunto com algum college público, tá? Então, por exemplo, eu sei que a ILAC tem com o Georgian College, eu sei que a Fanshawe tem outra instituição, então tem alguns desses programas ali que acontece comumente aqui no Canadá, então esses programas eles deixam de ser elegíveis para PGWP. Isso vai começar a valer a partir de 1º de setembro, então quem vai se formar antes de 1º de setembro continua na regra antiga. Para quem vai se formar a partir de setembro, aí é o problema, tá? Porque essa pessoa não vai ter mais PGWP. Como o ano está começando, você que já está aqui, está fazendo um programa desse, muda para outro programa, porque depois o seu PGWP vai valer do programa que você se formou. Então, de repente, dá tempo aí de fazer uma transição para um college público, que não vai precisar aplicar para uma nova study permit, nada disso, porque é só fazer a mudança da GLI. Então, ainda tem como salvar ali o seu PGWP se você vai se formar depois de setembro desse ano. Então, essa é uma estratégia, uma dica que a gente pode elaborar juntos. Terceira medida, e acho que a que mais impactou, é a questão do Open Work Permit para cônjuges, que vem ali acompanhando os estudantes de programas de estudos em college. A partir de setembro desse ano, para quem começar college, o cônjuge não vai poder acompanhar. Então a gente tem uma questão ali, falar, ok, se eu for para começar o college antes, no intake de maio, eu vou mandar meu visto agora, vai dar tempo? A questão é, como não tem as attestation letter, é bem provável que a maioria dos programas serão adiados para depois de setembro, e aí vai cair na regra de que o cônjuge não vai poder acompanhar mais. Eu acho que isso foi demais. É uma coisa que ninguém esperava. De todas as medidas ali, né, das anteriores que eu citei aqui, que foram anunciadas, eu acho que realmente a tirar o work permit do cônjuge é o pior. É o pior, é o que mais impacta, né? Porque a gente sabe que o custo de vida aqui é muito caro, a gente sabe que é um investimento caro vir estudar aqui no Canadá. E aí, o cônjuge vem com aquele reforço, né, de poder estar no mercado, trabalhando full time, mantendo as contas da casa, enquanto um tá ali no plano de estudos, né? E a gente sabe que isso vai ser muito impactado, porque o brasileiro, a gente vem com família, né? Tem outras nacionalidades, você pega indiano, pega filipinos, por exemplo, eles estão super acostumados, um fica lá, o outro vem estudar, e aí a hora que dá certo o cônjuge vem. Mas nós brasileiros não, a gente vem com a família, a gente é muito grudado. É difícil você pensar na questão de, olha, um vai ficar no Brasil e o outro vai vir, né, para poder, enfim, se manter nesse período até conseguir transicionar para a imigração. Então, para mim, acho que essa foi a medida que mais doeu na alma,
enfim, e eu tô muito, muito, muito triste com isso. A gente sabe que com o salário de estudante aqui é difícil se manter, né, então é aquela coisa, tirar o reforço do cônjuge, e aí também vai limitar a vinda de estudantes para cá, porque tem muita gente que se não vier com o cônjuge não vai conseguir se manter aqui no dia a dia. Isso é fato agora, a partir de setembro desse ano, isso não vai, né, o cônjuge não vai mais poder ter direito ao Open Work Permit. Então, assim, foram medidas realmente bastante impactantes, mas agora, vamos lá, o Canadá ainda continua um país bastante atrativo para a imigração. Então, agora, a gente tem que sentar, rever as estratégias e rever esse plano. Então, eu fiquei aqui pensando em várias coisas que podem, né, ajudar ali na questão do seu plano Canadá. E aí eu vou dar dicas aqui de como você pode começar a pensar agora em termos de planejamento, né, o que focar, enfim, coisas que vão poder te ajudar ali no futuro para o seu planejamento. E eu já deixo aqui o convite para vocês agendarem a sua consulta para a gente conversar, a gente rever com calma, porque sabemos que cada caso é um caso, cada um tem as suas particularidades, então o que eu vou falar aqui são ideias gerais. A partir daí, se você quiser fazer um planejamento um pouco mais de acordo com a sua realidade, vamos agendar uma consulta, vamos conversar. Então, eu já estou aqui me preparando, olhando tudo, olhando estratégias. Pode ser que depois, né, desse vídeo eu faça outro com mais ideias, mas agora eu vou falar de preliminar, o que eu pensei aqui em coisas que podem te ajudar e a salvar esse plano, vamos dizer assim. Na questão da cota e das attestation letters, a gente sabe que programas de mestrado e programas de doutorado não vão entrar na cota. Eu vou falar aqui de uma dica que pode sanar 2 pontos das medidas que foram feitas. Attestation Letter, então para quem já vai aplicar esse ano, e o Open Work Permit para o cônjuge. Então vamos lá, programa de mestrado. Todo mundo falou, poxa vida, programa de mestrado agora é super difícil, tralalá. Realmente, para um programa de mestrado, são mais criteriosos, vamos dizer assim, do que um programa de college. Mas temos opções. Sabemos que a Universidade de British Columbia, a de Toronto, são universidades muito concorridas, então é melhor tirar elas do radar, porque os processos de seleção são bem diferentes de admissão. Por exemplo, a da Universidade de British Columbia está acabando agora, em 31 de janeiro, para o intake de setembro, depois eles só abrem no final do ano. Então, o que dá para fazer ainda esse ano? Existem faculdades que têm outros intakes ao longo do ano, e faculdades privadas. Aí você vai falar assim, Karina, mas uma faculdade privada pode dar PGWP, pode dar direito ao cônjuge ter o Open Work Permit? Pode, tá? O que não podia era college, mas universidade, ou seja, instituições de nível superior, universidades e faculdades que emitem degree, podem, sempre puderam, sempre, né, os estudantes sempre puderam ter PGWP, Open Work Permit para o cônjuge. Então, gente, fazer um mestrado, buscar um mestrado em uma instituição desse tipo é vantajoso. E por quê? Tu não vai falar, Karina, mas é muito mais caro. Não necessariamente. Temos programas em universidades como Royal Roads, aqui de BC, New York Institute of Technology, Farley Dix University, que vão ficar bem similar com preços de colleges. Pensa assim, um programa de 2 anos que você já estava se programando para fazer no college, que vai estar em torno de 20 mil por ano, são 40 mil em 2 anos. Existem programas de mestrados de 35, 37 mil dólares. Requisitos de admissão pode ser um pouquinho mais alto em termos de inglês. A maioria dos brasileiros hoje que estão vindo para cá já tem o bacharel no Brasil, que é o requisito para você entrar num programa de mestrado. Nós somos altamente qualificados, gente, então a gente tem condições de brigar. Óbvio que não todo mundo, mas muita gente tem. Então, por que não avaliar essa possibilidade? Existem, sim, universidades que ainda estão oferecendo, estão com seus processos de admissão abertos. Então, poxa, se você ainda não se comprometeu com o college, ou já tem a carta de aceitação e agora não vai ficar mais, enfim, vamos estudar uma possibilidade de fazer um mestrado que vai ficar ali com preço similar de um programa de college. Programa de 2 anos de college, obviamente, tá? E agora, a melhor, fazer um programa de mestrado de 1 ano já vai te dar um PGWP de 3 anos depois. Então, enfim, é uma vantagem aí pra gente poder buscar alternativas. Ontário tem um monte de faculdades públicas e privadas que ainda estão aceitando com preços acessíveis, então dá pra gente analisar ali opções de mestrados para você que vinha fazer um college. Se você já vinha, por exemplo, fazer uma pós-graduação, por que não focar no mestrado? Então, assim, se você quer manter o plano de vir com o seu cônjuge, dele ter o Open Work Permit, ele ou ela ter o Open Work Permit, um programa de mestrado vai ser a melhor opção para você e a gente tem como te ajudar. Nós temos a preços acessíveis, programas que vão se equivaler ali com o valor de um college. Agora, vou falar de mais 2 possibilidades aqui para poder otimizar o seu plano e poder contornar aí essas medidas que
possivelmente te afetaram. Karina, não tenho condições de entrar no mestrado, não tenho condições de ir sem o meu cônjuge, ou seja, fazer uma pós-graduação e sem o cônjuge. Qual que seria o plano para mim? O francês está em alta. Eu venho falando aqui sempre, sempre, sempre. Eu sei que aprender um novo idioma não é fácil, mas pensa, também estudar, fazer um programa de estudos num outro país também não é fácil. Então, se você parar para pensar o custo que você teria fazer um programa de college, vamos pegar um ano que seja, em torno de $20 mil. Com menos da metade disso, você consegue fazer um plano de francês, para estudar francês. E até no mesmo tempo, vamos pegar um ano de college aqui, um ano de francês. Talvez esse plano não seja para todo mundo, por isso que é bom a gente sentar e conversar, mas de repente, dependendo do seu perfil, investir no francês pode ser a melhor opção e a mais barata, e até mais rápida do que fazer um college aqui. Então pensa assim, para aqueles que iriam vir em setembro só começar um college, e começar a estudar o francês agora, talvez em setembro, dependendo da sua dedicação, de como for, você já está aplicando para sua residência permanente. Então pensa nisso como uma opção. Ah, Karina, mas eu quero sair do Brasil agora, eu não quero ficar no Brasil, eu já queria, poxa, já está aí em maio. Por que não fazer um programa de francês na França, por exemplo? Calma, gente. Calma, se você já estava disposto a gastar em torno de $20 mil para um ano de college e quer sair do país, não quer ter essa questão de ficar no Brasil agora, faz um programa de intercâmbio. Intensivão de francês, 6 meses que seja, 7 meses, enfim. Veja quanto isso vai custar. Vai para fora onde você possa estudar e trabalhar com idioma francês, aqueles programas de línguas e tudo mais, e depois você já pode estar apto a aplicar para residência permanente no Canadá. Então isso pode ser um atalho. O plano ainda é Canadá e você não está desistindo dele, você só está potencializando o seu plano. Então dá para fazer estudos de francês no Brasil, intensivo, ou pensar num programa de intercâmbio de línguas, ou mesmo a gente tem opções de fazer francês online. Você no Brasil quer fazer online, a gente tem opções. O francês ele pode salvar o teu plano e ainda com um custo menor. Então pensa nessa alternativa também. E como uma terceira opção ali para otimizar o seu plano agora você precisa ser muito mais estratégico em termos de imigração. O francês não é uma opção, vir fazer college não é uma opção, então ok, vamos olhar o seu perfil profissional. De repente, uma das profissões que você tem está em demanda. Vamos falar de job offer aqui, porque eu sei que não é fácil conseguir uma job offer, mas assim, poxa, o sistema do Express Entry está chamando determinadas profissões com pontuações mais baixas. A gente tem as categorias de draws. Fora isso, a gente tem províncias como Ontário que vem chamando candidatos também com pontuações bem mais baixas. Então agora, vamos estudar, ver o teu perfil profissional, ver o que dá para enquadrar dentro da sua profissão. Por exemplo, a área de saúde está super em alta. Se você é dentista, médico, enfermeiro, tem condições de ter um perfil ativo no Express Entry, com uma pontuação média de 430 pontos, você pode estar perdendo tempo. Então, talvez o college já não era uma opção tão vantajosa para você lá atrás, porque você tem, às vezes, condições de entrar com o seu perfil no Express Entry. Às vezes é só melhorar um pouquinho o inglês para chegar naquela pontuação, certo? Então, fazer um plano nesse sentido, olhar o sistema, quais são as profissões que estão em demanda e, ok, não vou fazer college, não vou fazer francês, então eu tenho condições de me enquadrar dentro dessas listas aí, ok, vamos fazer isso. Então agora é assim, você vai precisar de mais estratégia para poder imigrar. Não quer dizer agora que você não vai conseguir imigrar. Oportunidades tem. O número de cap de imigração não mexeu, tá lá grande, 1,5 milhão em 3 anos. Agora você precisa ser mais estratégico. Não dá para fazer aquela coisa, eu vou lá ver no que dá, eu vou fazer qualquer college ver no que dá. Não dá para fazer isso. Então eu dei algumas dicas aqui que eu pude pensar em relação a essas medidas mais recentes e obviamente que agora a gente vai, estudando ali outras possibilidades e eventualmente eu venho aqui falar de mais possibilidades para vocês, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e a minha mensagem para vocês é, não desista do seu plano porque o Canadá ainda precisa de muitos imigrantes. Não há agora muita margem para tentativa e erro, tem que ser muito mais certeiro o seu plano. E para isso, conte comigo, não deixe de agendar a sua consulta, vamos analisar o seu perfil com calma e saber quais são as alternativas ali para poder te ajudar. É isso, pessoal, espero vocês aqui no próximo vídeo, muito obrigada por assistirem esse vídeo e eu espero ter ajudado. Tchau, tchau!